quero só avisar. Esse tema eu achei muito interessante, curiosidades e humor na história da medicina, porque nós vamos abordar a história da medicina desde o começo. Então, um detalhe importante é o seguinte: não existe os gregos, que são mais antigos, e os romanos. Para todo grego existe um equivalente romano com um nome diferente. Então, Asclépio é o equivalente a Esculápio. Asclépio é equivalente a Esculápio. Isso quer dizer que o Asclépio dos gregos é o Esculápio dos romanos. Então, vai ser o tempo todo isso. Ele, o deus dos deuses, que era Apolo, casou-se com uma simples mortal, Coronis, humana. E Coronis é morta. Mataram Coronis lá numa briga de família. E a Apolo retira seu filho do ventre materno, o que teria sido a primeira cesariana. Então, essa é uma história, a gente tem a imagem, e essa criança ao lado é Telésforo. Então, quem vai criar Asclépio é o centauro Quiron. Centauro é essa imagem que os senhores estão vendo aí, é o tronco de um homem e o resto do corpo de um cavalo. Tinha uma boate no Rio de Janeiro, ali na interseção entre Copacabana e Ipanema, com esse nome, não sei porquê. Pois bem, então ele é criado por esse centauro que aprendeu curar, inclusive fazer cirurgias e tudo mais. Uma habilidade que podia trazer os mortos de volta à vida, que isso os anestesistas costumam fazer com muita habilidade, os intensivistas, e etc. Então, como Asclépio, que é Esculápio, a gente vê às vezes o sujeito querendo mostrar a cultura, como vai este Esculápio, né? Então, ele curando tudo, Júpiter, o Zeus dos gregos, chega e diz, não, filho de Cronos com Reia, Zeus era filho de alguém. Temendo que ele tornasse os homens imortais, fulminou-o com um raio. Essa é a história da mitologia, né? Mas de onde realmente teria sido a primeira cesariana? Júlio César, imperador romano, no ano 100 a 100 e pouco, 44 a.C., decretou que poderia abrir o ventre da mãe na tentativa de salvar o feto. Então, isso aí, historicamente, teria sido a primeira cesariana. Mas a história tem muitas nuances que a gente vai abordando aqui, que são curiosidades que a gente discute depois. Eu vou gastar no máximo aqui 35, 40 minutos para dar tempo para a gente discutir alguma coisa. Então, nós temos Nero. Nero, aliás, essa figura ao lado aqui é de Nero mesmo, não é? Parece que Sidney achou parecido com alguém, mas eu não estou me lembrando com quem. Bom, então, em 59, depois disso, Nero era um maníaco, um doente mental. Aí o que foi que ele fez? Ele matou a própria mulher, além de ter um conluio amoroso com as 3 irmãs dele. 3 irmãs. Ele matou a mulher dele, a esposa, a amante, o marido da amante, além de corno, ser assassinado. Engravidou a própria mãe, que chamava-se Agripina, e disse, eu quero ver de onde eu venho. Mandou abrir o ventre da mãe para saber de onde havia saído. Aí a mãe, sabendo, aí vem a história, né? A curiosidade e história da medicina. Foi a primeira necrópsia que foi feita, foi a da mãe de Nero. E ela, sabendo do propósito macabro do filho, pediu ao carrasco que destruísse o seu útero, pois o órgão havia abrigado não um ser humano, mas um monstro, que realmente era um desesperado, coitado.
Outra curiosidade, o símbolo da medicina. Tem algumas pessoas que usam esse aqui, que é duas cobras enroladas com um negócio aqui de asa e tal. Isso é de Hermes ou Mercúrio, que é o mensageiro do comércio. Hermes na Grécia, Mercúrio em Roma. O nosso mesmo é esse. Uma vez eu fazendo uma palestra, não me lembro se foi no Rotary, eu falei que este era o símbolo da medicina e um dos presentes disse: você sabe por que é que o símbolo da medicina é uma cobra? Eu digo, sei, eu vou explicar, que é a troca da pele que a torna sempre jovem, representando a saúde. Não, 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 não é nada disso. E o que é? Que o médico, se curar o paciente, ele cobra. Se não curar, ele cobra. Se morrer, ele cobra. Então, o símbolo da medicina não poderia ser outro, senão cobra. Aí vem a medicina oriental. Na época não se conhecia o cérebro, o coração era o centro de tudo. Então, o coração é o rei, os pulmões, os ministros, o fígado, o general, e a vesícula, a justiça, que, por sinal, está com colelitíase atualmente, né? Com inflamação, etc. Então, dizia que o médico deve assemelhar-se ao deus Davantari, vestindo roupas limpas, barbeado, unhas aparadas, exibindo um ar benevolente e tratando a todos com gentileza. Isso aí não é só para médico, é para todo mundo. Então, existiam determinados preconceitos. Muitos médicos, em determinadas eras, tinham assim, duas estatuazinhas, eu botei aqui dois exemplos. Que isso aí significava o quê? O doente tinha vergonha de dizer onde era que estava doendo, onde era o problema. Aí apontava. Se eu sou mulher, chegava aqui e apontava, doutor, eu estou com a dor aqui, não sei onde. Aí chegava o cara, isso aqui já está apontando ele mesmo, estou com a dor aqui. Pois bem, e aí era feita, tinha essa coisa aí que mostra a evolução como ocorre. Outra curiosidade são esses dois irmãos. Dizem que Cosme era médico, Damião era enfermeiro, eram sicilianos. Os cristãos se viram combatidos pelo Império Romano, foram martirizados no ano 278 e danaram-se a fazer milagre. Tem aí eles implantando a perna de um mouro de raça negra numa pessoa branca. Eles faziam, você imagina, um implante, eu acho que até hoje está difícil isso aí, mas consta. Inclusive, tem essas gravuras aqui que eu consegui em algum livro. Uma pessoa branca, mas é melhor ter duas pernas, mesmo que seja uma preta. Isso é um racismo besta que eles talvez tentando, até que já é outro pintor. Né? E agora entramos com Hipócrates, já no ano 460 a 380 a.C. Nasceu na costa da Turquia, em Kos, e foi um divisor de águas. Ele chegou, tem aquele juramento, tudo bem que nós todos fazemos. Ele chegou e disse epilepsia, era uma moléstia sagrada, aqueles tremores, aquelas coisas todas. Depois o sujeito ficava sereno, né? Depois da convulsão epilética, o paciente fica sereno, calmo, tranquilo. Aí isso é uma moléstia sagrada. Da filosofia, da religião, separou tudo. É tanto que a eletroconvulsoterapia usada em psiquiatria foi baseada em epilepsia. Mas aí nós temos o início com Hipócrates. E aí eu me lembro, na minha época de estudante, alguns médicos mais antigos, quando faziam uma receita, faziam um R cortado, com a perna cortada. O que é isso? Não, isso aí é receita. Receita. Pá, é receitado. Eu já tinha estudado isso, mas aí eu vi pessoalmente agora no Egito, estive no Egito, que é o Egito, os egípcios querem se pegar em tudo. Lá macaco já foi Deus, cachorro, tucano, escambau, eles querem um Deus. Então aqui foi uma luta que teve entre Horus e o tio dele, Osíris, que foi assassinado por Sete, o tio criminoso. Sete matou Osíris, que era o pai de Horus. Horus foi vingar a morte do pai e durante a luta ele perdeu o olho esquerdo. E pode ver o pessoal.
Está todo mundo vendo, né? Falou? Está todo mundo vendo. Então, Tá. pronto, nós temos aqui Thoth, se for aí nos Estados Unidos, é Thoth, o deus da saúde e da sabedoria, foi quem repôs o olho esquerdo de Horus. Então, quando o médico fazia, eu acho que hoje em dia ninguém usa mais isso, não, fazia esse R no início da receita, era invocando a inspiração divina para aquela prescrição. Então, daí a razão. Eu achei isso muito interessante. Lá no Egito, em todo lugar que a gente vai, contam essa história aí. Essa história também é interessante. Roma era menos radical do que a Grécia. Então, quem foi a primeira mulher a exercer a medicina? Foi Agnódice. Ela saiu da Grécia, foi para Roma, aprendeu, virou ginecologia e obstetra e voltou para a Grécia. Só que lá na Grécia, ela teve que se vestir de homem, porque só homem podia exercer a medicina. E lá para as tantas, a mulher tem sofrido muito ao longo dos tempos. Eu sou revoltadíssimo com isso. Então, tem religiões que perseguem a mulher. Diz que no Egito, só agora, na Arábia, só agora a mulher vai dirigir, a partir do ano passado. Começou a dirigir carro, imagina. E toda mulher dirige muito bem, principalmente fazer. Tá. Então, o que é que acontece? O que aconteceu? A Agnódice foi acusada, ela voltou para a Grécia, se vestiu de homem e era obstetra, ginecologista. E foi acusada de querer bulinar outra mulher e foi para o tribunal, que lá eles chamam de Areópago. Nesse tribunal, ela tirou a roupa, disse onde é que eu tenho interesse em mulher, que eu sou mulher. A partir desta data, foi que mulher começou a exercer medicina na Grécia. E aqui nós vemos uma imagem do Areópago. Você vê que os jogadores, tudo com as munhequinhas quebradas, né? Tudo aqui, está vendo? Aqui também. Terrível. Vamos lá. Aqui são algumas curiosidades. Até hoje, existem alguns colegas que fazem isso. Esconder segredinhos. A medicina é para abrir tudo em benefício do paciente. Então, Peter Chamberlain e a família, em 1560, né, inventou o fórceps e conseguiu mantê-lo em segredo de família por 125 anos. Quantas crianças deixaram de nascer, quantas mulheres morreram por um fórceps de alívio? E os fórceps ainda hoje são usados. Eu trabalhei em obstetrícia a vida inteira. Ele evita o traumatismo, evita a demora, evita o sofrimento da mãe. A protetora das mamas femininas dos mastologistas é Santa Águeda Siciliana, que por recusar ofertas amorosas de Quinciano, foi queimada viva, tendo antes amputadas as mãos. São só curiosidades. Nós tivemos um papa médico, Papa João XXI, Petrus Hispanos, era português, graduado pela Universidade de Montpellier, na França. Foi o único médico que conseguiu chegar a papa. É uma curiosidade assim que eu acho bem interessante. Tendão de Aquiles, é bem conhecida essa história. É o ponto frágil, né? Qual é o ponto frágil? Isso se deve que a mãe dele, ao batizá-lo, ele mergulhou no lago sagrado de Styx e, ao retirá-lo, ele ficou com o corpo todo imune a tudo e a qualquer coisa, menos onde ela segurou, que foi o calcanhar. E durante uma batalha, num combate de Troia, uma flecha adversária atingiu o tendão calcâneo, pondo fora do combate. Daí, quando você quer dizer que o ponto fraco de uma pessoa é o quê? O tendão de Aquiles. Por que o tendão de Aquiles? Porque o resto era tudo bloqueado. Outra curiosidade, diziam que o Rasputin, que conseguiu seduzir o czar Nicolau II de Alexandre, porque teria curado o filho dele, que era hemofílico, ou pelo menos o mantinha vivo, ele tinha uma deficiência de ácido clorídrico. E as pessoas, querendo envenená-lo com inveja, porque ele estava mandando já na corte lá dos czares, dos Romanovos, começaram a dar cianureto de potássio, ele tirava direito, porque o cianureto de potássio só libera o gás mortal se tivesse clorídrico, ele não tinha. Então, é mais uma curiosidade aí para a gente discutir a posteriori.
E aí vem outra curiosidade interessante. Esse espiroqueta que está aí, por sinal, um desenho até artístico, né? Teve o seu sífilis, teve o seu nome originado de um poema de Girolamo Fracastoro, italiano de Verona, e o principal personagem chamava-se Sífilos, que estava acometido do morbus gallicus, doença francesa. E aqui nós temos algumas ilustrações, que aqui no Brasil chamava o morbus gallicus de galiqueira, ou pestilência do amor, para aliviar os sintomas, porque é terrível, a sífilis matou muita gente. E entre os problemas que ela causava, um desses era a calvície. E aí nós temos que até hoje tem gente que usa essas perucas enormes. A gente pensa que é para dar um ar de respeito, mas não é. Deve ser a tentativa de disfarçar a queda de cabelos e erupções cutâneas provocada pela sífilis. Então, a finalidade dessas perucas enormes aí, essas coisas, é essa. E por serem chegados a orgias, os papas Alexandre VI, Júlio II e Leão X morreram de sífilis. Eram desmantelados. A história da igreja, das religiões e de tudo é um caos total. E aí nós temos uma coisa engraçada chamada tripa profilática. Não é gaiatice minha, não é que está aí. Por quê? Para evitar aumentar a prole, crianças, doenças e tal, o sujeito teve a ideia de usar intestino de carneiro para cobrir o pênis, pegava ali uma coisinha fininha, uma tripa de carneiro, para prevenir. Aí o nome, tripa profilática. Depois foram feitas com linho, uma camadinha de linho molhada e tal. Quando acabar do cara preparar isso tudinho, tinha que desistir da empreitada. Né? Não dá mais, depois de tanto preparo, não dá mais para ir para frente. Aí já está feita a prevenção. Ela é chamada de camisa de Vênus, numa alusão à deusa da fertilidade. Vênus é Afrodite. Então, doença venérea vem de quê? De Vênus. Hermafrodita foi um filho de Hermes, aquele deus que é o Mercúrio do comércio, com Afrodite, que nasceu com duplo sexo. Então, aí é a origem da nossa famosa Condom. Condom foi o primeiro médico inglês a prescrever a camisinha. E aí são mais algumas curiosidades. O cirurgião Joseph Lister é considerado o pai da antisepsia. Mas nessa história ele inventou o fenol ascarbólico para o sangue fresco, para evitar infecção. Quanto mais sujo de sangue fosse o avental do cirurgião, maior confiança ele inspirava. Então, sobre infecção, eu tenho 3 tópicos a falar. Lister, que fez essa solução, mas nós vamos falar também sobre Semmelweis e Halsted no decorrer. Essas 3 figuras, Lister, Semmelweis e o cirurgião Halsted, que diminuíram, praticamente acabaram com o problema da infecção cirúrgica. Já Liston, como não tinha anestesia, que eu deixei para falar por último, era conhecido como o relâmpago. Ele fazia uma amputação em, no máximo, 3 minutos. Claro, não tinha anestesia. Então, quanto mais rápido o cirurgião fosse, mais elogiado ele era. E quando surgiu a anestesia, alguns cirurgiões ficaram revoltados. Pô, agora qualquer um pode ser cirurgião, não precisa ser rápido. São as coisas, né? Sempre tem os do contra. Aqui é uma notícia ruim. Na época, na Guerra dos 30 Anos, no século XVII, 8 milhões de mortes. Você vê que de épocas em épocas aparece esse negócio. Assim como em Tararé teve uma batalha que não houve, a de Nuremberg. Então tem aquele humorista Parício Torelli, ele usa o nome de Barão de Tararé, que foi uma batalha que não houve. Os soldados em ambas as trincheiras foram dizimados pelo tifo exantemático. Então não houve, tá? Morreu todo mundo.
O autoexperimentalismo era comum. Esse Jesse Lazier, ele deixou-se picar por mosquitos infectados com o vírus da febre amarela para provar que aquele mosquito era que causava a febre amarela. Então, isso a gente tem bem recentemente, agora na década de 1980, 1990, a gente vai ver lá na frente. O cara se sacrificar para provar um detalhe desse. Então, a Pasteurella pestis é inoculada no homem pela picada da pulga do rato. Uma epidemia que se abateu na Europa em 1348, 25 milhões de mortos. E uma notícia ruim aqui para meu amigo Lagreca. Acabou fome, miséria, comida, começaram a comer cachorros. Porque resolveu, por muito tempo, o problema da raiva canina no continente. Lamento, Lagreca, mas na época foi isso. Espero que esse corona não chegue a tal ponto. Temos aí o Koch, que ele descobriu o bacilo da tuberculose em 1905 e ganhou o prêmio Nobel. E do atrás foi ele também. Morreu de infarto agudo e a cura da tuberculose só veio 40 anos depois com Selma Waxman, que em 1940 a streptomicina. Os antibióticos são de 1940 para cá. Mais uma curiosidadezinha, não custa nada. O nome Salmonella é uma homenagem ao seu classificador, o americano Daniel Elmer Salmon. As rickettsias, que causam o tifo exantemático, foram descobertas pelo americano Howard Taylor Ricketts. Gostou da pronúncia aí, Sidney? Perfeito. Pronto, está aqui uma coisa bem recente. Se na época da faculdade da gente o indivíduo falasse em tratar úlcera gástrica com antibiótico, era reprovado, era expulso. Na época era o quê? Vagotomia superseletiva, vagotomia total. E essas cirurgias todas praticamente inexistem por conta desses australianos, Robert Warren e Barry Marshall, em 1982, agora, recente, que as úlceras não eram provocadas só pelo estresse e má alimentação, por acidez, não. Havia uma bactéria que conseguia sobreviver no meio ácido do estômago e que estava por trás da maior parte dos casos. Aí duvidaram. Aí Marshall pegou, teve um rasgo de loucura. Bebeu um meio de cultura com Helicobacter pylori para provar que a bactéria era a causa da inflamação gástrica. Quase morre de vomitar, mas provou. Aqui nós temos um quadro que parece até uma obra de arte. Né? Aqui é o Helicobacter. E agora vamos entrar numa seara muito interessante, que é a serendipidade. Louis Pasteur fez a seguinte observação. No campo da observação, o acaso só favorece a mente preparada, privilegiada. Daí vem a palavra serendipismo, que significa, do inglês, serendipity. Foi criada por um escritor britânico, Horace Walpole, em 1754. Ele fez um conto persa, infantil, Os Três Príncipes de Serendip, que era o antigo Ceilão, que atualmente é Sri Lanka. Esses três príncipes faziam descobertas inesperadas, cujos resultados eles não estavam procurando. Graças à capacidade de observação, à sagacidade, descobriam, acidentalmente, a solução para dilemas impensados. Fantástico isso. Muita coisa na história da humanidade, inclusive eu vou botar algumas coisas aqui não médicas, foi serendipidade. Sujeito, qualquer um vê, tem as lendas, né? Maçã na cabeça de Newton, o pão que fermentou como vinho, né? Que Cristo adorou, onde ele não podia ver água que transformava em vinho, etc. Então, Arquimedes foi o primeiro, né? Que conhecido banho, ele estava numa banheira, um banho de imersão, e saiu gritando nu, não deu nem tempo para vestir a roupa, porque ele viu que a quantidade de água que um objeto, que no caso era o corpo dele, uma coroa, deslocava, se essa água deslocada era dividida pela massa da coroa, sabia a densidade. Então ele sabia se era ouro ou não. E a partir daí, ele, além dessa descoberta, ele fez várias, mas essa ficou uma coisa que até hoje é bastante conhecida.
saiu gritando nu no meio da rua, eureka, 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 descobri, descobri, descobri. Tem também, que eu me lembro estudando isso ainda para vestibular, Kekulé. Ninguém conseguia explicar o benzeno, como era aquilo ali. Entrou uma música. Então, Kekulé, ele estava sonhando, tá todo mundo atrás de uma fórmula para o benzeno, para justificar o que ele fazia, as alternâncias que ele fazia. Ele teve um sonho que uma cobra ficava tentando engolir o próprio rabo. A mesma cobra ficava assim, rodando, rodando. Ele acordou desesperado, descobrir que é a fórmula do benzeno. Um hexágono com um círculo no meio, e esse círculo fica movimentando, alternando os carbonos, que é o benzeno que a gente estudou no vestibular. E haja memória para se lembrar disso, né? Fleming, que eu ainda voltarei a falar nele, saiu de férias, o princípio é esse, esqueceu de colocar o cultivo de estafilococcus na incubadora. Quando ele chegou, estava lá o cultivo de estafilococcus e um halo enorme de fungos. Isso foi em 1938, até um dia desse. Então, esse halo de fungo, até então não existia antibiótico. Ele começou a estudar, viu que era o Penicillium notatum e tal, e depois, e 10 anos depois, praticamente, em 1940, foi em 28, em 42, 13 anos depois, 32, 40, 30, descobriu o Penicillium notatum, que era a penicilina. Resultado, os 3 curaram um paciente. A gente vê isso mais lá na frente que eu tenho. Outro caso foi Galvani, ele estimulando o nervo da rã com escalpelo metálico, descobriu a bioeletricidade. Esse aqui é bem recente e uma descoberta fantástica. Hoje em dia, todo paciente psiquiátrico que entra em fase de mania e de tudo mais, usa o quê? Sai de lítio. Né? Como é que foi descoberto isso? Esse John Cade viu que os pacientes maníacos excretavam muito ácido úrico. Aí ele começou a injetar aquilo em cobaias. Só que esse ácido ele coagulava, não dava certo, ele substituiu por urato de lítio. Aí o que foi que ele observou? Os animais ficavam tranquilos, não estavam nem aí. Tratamento do distúrbio popular bipolar, mania, né? No homem, com lítio há mais de 50 anos, ainda hoje se usa. E é uma descoberta recente. Mesma coisa foi Brandmark com titânio que ele usava para osteointegração em coelhos. Hoje em dia essas placas são todas de titânio. E esse aqui é considerado um gênio, foi o homem que descobriu a corrente alternada. Ele diz que foi quando declamava um poema de Goethe num parque, teve a visão do esquema primordial do funcionamento da corrente alternada. Sei até que ponto vai o folclore. E a morte da mãe dele, ele encarou como uma sintonia, que ele adivinhou a morte da mãe, foi um negócio complicado, não vou entrar em detalhes, aí descobriu a comunicação sem fio. Então é o Nikola Tesla. E agora chegamos ao nosso grande homem de um poder de observação incrível, Edward Jenner. Ele observou que as pessoas que haviam contraído varíola ordenhando vacas não pegavam a varíola humana e ficavam imunizados. Ele pegava o pus das tetas das vacas e inoculava nas pessoas. Essas pessoas tinham contato com quem ia morrer de varíola e não tinham nada. Então ele descobriu a imunização através dessa observação. Recebeu o nome de vacina, pouca gente sabe. É uma homenagem à vaca. Vacina. Vacina é vaca. E Pasteur, que não era médico, criou a vacina antirrábica e contra o antraz. O antraz foi o primeiro germe que provou ser causador de uma doença no homem. Aí vem aquela da infecção que eu falei. Esse foi o grande gênio da infecção, o Ignaz Semmelweis. Era um húngaro, obstetra que estudou medicina em Viena. E ele observou, você vê como as mulheres sofrem, que o índice de mortalidade na maternidade, lá na escola, na faculdade, era em torno de 20%, 30%. Parir era um sacrifício, morria um quinto, 20%. E aí ele observou que um colega dele, que se machucou durante uma necrópsia, morreu
com as mesmas características da doença que as mulheres morriam, qual seja, febre puerperal. Esse cara não teve menino nem nada, morreu de febre puerperal. Como aí que começou a estudar? Tinha uma sala que só as parteiras, que não eram estudantes de medicina, faziam parte. O índice de mortalidade era 3, 4 vezes menor. Então ele diz, tem alguma coisa que está transferindo de lá para cá. Então só vai fazer parte, só entra nessa maternidade quem lavar as mãos. O índice caiu de 20% para 1%. Só pelos fatos de lavar as mãos, que voltou de novo, né? E tem gente que está imitando Ignaz Semmelweis, ficando louco com esse negócio de álcool em gel, tal, e lavando as mãos e tal, neuróticas, e ele enlouqueceu, saía nas mãos, lava as mãos, e foi preso, levou uma surra na cadeia e morreu com 47 anos de idade. Uma pena. Então, ele foi o principal da descoberta. Depois veio Joseph Lister, que fez o ácido carbônico, etc. e tal, e nós vamos entrar agora, creio eu, nesse Luvas do Amor, Halsted. Era um cirurgião que era auxiliado por uma enfermeira chamada Caroline Hampton. Ela disse, eu não posso mais lhe auxiliar porque eu estou com alergia. Aí ele disse, e aí como é que eu vou operar? Passa o dia aqui. E começou nesse negócio. Quem ele era amigo de quem? De Goodyear, esse homem até hoje aí dos pneus, né? Aí falou com o Goodyear, olha, eu queria um negócio proteger ela aqui, mas que ela ficasse com um pouquinho de tato ainda. E daí veio a camisinha, veio tudo, né? Mas aí ele criou a luva, que ele deram o nome de quê? Luvas do Amor. E aí o índice de infecção, que ele começou a usar também, em solidariedade, o índice de infecção caiu assustadoramente. Então, foram esses 3 fatores. Semmelweis, com o fator da observação da febre puerperal, Lister, com ácido carbônico, que é um antisséptico, tá? E as luvas do amor. Então, através disso aí, o índice de infecção em cirurgia caiu quase a 0, né? Uma coisa impressionante. E aí está o nosso Alexander Fleming, que foi isso aí. Em 28 foi que ele observou que essas placas estavam contaminadas. Teve a ajuda de Ernest Chen e Howard Floyd, que pegaram, e em 6 de agosto de 42, salvaram um paciente com meningite. E em 45, os 3 ganharam o Nobel de Medicina. Até então, não havia antibiótico para se tratar, como dizia James Boswell, uma simples gonorreia. Ora, simples. A gente conviveu com isso. Não, na nossa época já tinha antibiótico, mas dos pais da gente não tinham. Eles relatavam, era lavagem da uretra com permanganato de potássio, uso de Beniquet. Tem até um quadro de Agildo Ribeiro com o Jô Soares que ele fala sobre o Beniquet. Então é interessantíssimo como as coisas estão recentes, pelo menos para a gente que está velho, na faixa de 70. Né? Eu fiz 69 agora, mas estou vivendo os 70, falta completar. E aí tem outro, olha o jeitinho aí de nosso amigo René Laennec. Como foi descoberto o estetoscópio? Chegou uma mulher muito bonita, jovem, e ele ficou milindrado de auscultar a jovem. Quem está auscultar era com o ouvido mesmo, encostava no peito, nas costas, em todo canto. Aí ele ficou meio milindrado, coitado, e inventou de fazer um cone com a cartolina. E notou que o som saía muito melhor do que do próprio ouvido e foi evoluindo, criou-se o estetoscópio. Apenas a título de informação, o esfigmomanômetro, que é o tensiômetro, surgiu através de um russo, Nikolai Korotkov. Tanto tem aquele sonho de Korotkov, que já foi depois do estetoscópio. O raio-x foi outra serendipidade. Röntgen estava estudando raios catódicos e notou que eu atravessava o alumínio e mostrava a mão dele lá. A partir daí ele foi desenvolvendo. Esse Patrick Manson deixou o filho ser picado por anofelinos para provar que a malária era através dessa picada de anofelinos. Quando eu vi isso, eu me lembrei de Charles Manson. Digo, esse nome foi a minha serendipidade, a pobrezinha foi essa. Digo, esse nome é amaldiçoado, Manson. Porque em 69 assassinou Sharon Tate, que estava grávida de 9 meses, através de uma seita religiosa, uma cavilação dessa aí, assassinou a pobre da moça, que era casada com Roman Polanski. A insulina foi outro caso. Merck e Mikoski não sabiam para que se via o pâncreas. Tiraram o pâncreas de um cachorro, de um cão,
Aí lá, Greca, cuidado aí com o pâncreas dos seus cachorros. Tiraram o pâncreas e observaram que a urina atraía, depois que ele estava sem pâncreas, muita mosca. Presença de glicose é porque o pâncreas produzia insulina. Foi outra serendipidade. E eu acho que, já quase no final, a sildenafila. A sildenafila foi em 1993, Simon Campbell, para tratar a angina, dilatador coronariano, observou uma reação adversa. O paciente não ficava bom da angina, mas ficava tranquilo. Aí ele disse, olha, eu vou mudar. Não, você não vai mudar esse medicamento, não. Porque eu estou achando o senhor até tão bonitinho. O que é isso? Ele causava a ereção. E aí, em 98, veja como é recente, a Pfizer lançou o Viagra, que foi através de uma serendipidade também, não é isso? E eu deixei para o final, que é a história da anestesia. A história da anestesia, eu vou procurar resumir, para não cansar muito os senhores, mas eu vou dividir em 3 partes. Ela tem 1842, 44 e 46. Eu vou começar pelo meio. Em 1844, um dentista chamado Horace Wells, e estava assistindo Colton, que é esse cidadão aí, estava assistindo Colton, que é esse aqui, fazendo demonstrações com o óxido nitroso. E ele, todo mundo ia para lá, já é um gás, né? Já caía na risada, tanto que é chamado, o óxido nitroso, chamado muito tempo de gás hilariante. Morria de rir. E aí ele observou, Horace Wells, que uma das pessoas deu uma canelada numa mesa, na quina de uma mesa, a perna começou a sangrar e o cara continuou morrendo de rir, cheirando aquele negócio. Aí ele disse, vou usar isso nos meus pacientes. Aí usou primeiro nele. Ele observou, trouxe aí o que eu acabei de dizer, e pediu a Riggs, que era um auxiliar dele, para extrair um dente. Ele cheirou o óxido nitroso, ele comprou o Colton, tirou, não sei nada. E na época, para ele provar, existia muito embusteiro, para ele provar que estava falando a verdade, tinha um cirurgião respeitadíssimo lá, chamado John Collins Warren, no Massachusetts General Hospital. Aí ele foi lá fazer uma demonstração, acompanhado de Morton, William Thomas Green Morton. Os dois foram lá e deu azar. Deu azar porque, na hora da demonstração, era feito num anfiteatro. Todo mundo doido para derrubar o cara, ou por inveja, ou por qualquer coisa. Aí era um gordinho, caneiro, tomava muita cachaça, e quando ele dava o óxido nitroso, não se conhecia direito, era 100%. O cara entrava em hipóxia, anóxia. Aí, quando ele entrava nisso, que ele estava sem ninguém administrando, ele tirava, caía na risada, ficava rindo, pronto. Mas aí foi zebra total. O auxiliar dele, Morton, era dentista também, todos os dois dentistas, começou a fazer medicina. Quando estava no 2º ano de medicina, resolveu fazer essa mesma administração com o éter. E foi extremamente bem sucedido no anfiteatro. Massachusetts General Hospital, John Collins Warren decretou: senhores, isso não é uma farsa. 16 de outubro de 1846 é considerado o dia do anestesista. Então, o espetáculo que falhou foi em 44, o que deu certo foi em 46, o William Thomas Green Morton, que estava presente. Quando isso estava tudo estabelecido, aí vem o cara chamado Crawford Williamson Long, que em 1842 já fazia anestesia. Quer dizer, 4 anos antes de Morton. E ele fazia numa chamada Zeta Parties. Seria hoje essas reuniões de cocaína, de alguma coisa assim. Todo mundo cheirava éter, e durante um negócio desse ele viu que o cara estava insensível e operou, e danou-se a operar a gente com éter, e ele participava da festa também. Mas aí ele foi, isso representava dinheiro, foi atrás disso aí, e tem uma grande ala de historiadores que consideram
Crawford Williams Long, o verdadeiro inventor da anestesia, descobridor da anestesia, em 1842. Mas aí tem mais alguns fatozinhos pitorescos que eu vou contar aqui rapidamente. Tinha um obstetra chamado James Young Simpson. Aí ele começou a fazer anestesia também, com éter, com cloroformo. As mulheres têm que parir com dor. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Deus disse, tem que sofrer, tem que parir com dor, porque ela seduziu Adão e papapá, e vai sofrer o resto da vida. Ele disse, não, mas Deus, o próprio Deus, antes de tirar uma costela de Adão, fê-lo cair em sono profundo. Assim, modestamente, Deus foi o nosso primeiro colega anestesista. Não é isso? Cátia está rindo aqui. E aí, Simpson, com isso, desmistificou essas besteiradas que tem lá e começou a fazer. O Simpson era fantástico. Agora, o primeiro anestesista profissional mesmo foi o John Snow, era inglês. Ele fez anestesia em nada mais, nada menos que na Rainha Vitória, para dar luz ao príncipe Leopoldo. E foi tudo tranquilo. Aí ficou anestesia Lorraine, anestesia à moda da rainha. Todo mundo queria parir como a rainha e tal. E a anestesia aí foi crescendo. Graças a quem? A Simpson. A homens como Simpson, Snow e tal. Mas na história mesmo está sedimentado o fracasso de Horace Wells, o sucesso de Morton e a primazia, o primeiro, que foi Crawford Williamson Long. Aí eu já mostrei. E aqui eu quero prestar uma homenagem rápida a Michelangelo, para mim foi um dos maiores artistas da humanidade. Outro que chegou, que eu acho até maior do que ele, Leonardo da Vinci, e a imagem do homem vitruviano, que é a imagem dele. Ele estudou anatomia, dissecou e desenhava. Gênios. E aí, o meu último livro, que já está prontinho aqui, com minha netinha de 4 anos de idade, lendo Em Nome do Pai, do Filho e da Presença de Espírito. É o título do livro, que na próxima reunião eu vou levar para a gente. Muito obrigado pela atenção. Agora eu stop share. Olha aí. Isso, está todo mundo já amando. Parabéns aí. Parabéns, hein? Muito parabéns. Só muito uma bom. coisa, antes de continuar, você podia de novo ter aquela foto do nosso Nero, que eu acho muito importante e emblemática aqui para o nosso grupo. Põe o Nero. Sim, voltar. Vamos ter que voltar, né? Aqui. Põe como é que faz para voltar? Põe o chefe. O Xé está aqui. Aí vem aqui. Aí eu volto aqui. Põe o Nero. Vou chegar lá. Nossa, tem gente muito velha. Aí, Nero! Olha só. Gente, vocês têm alguma dúvida de quem que o Armando se inspirou para botar essa foto aí? Calheiro, o que você acha? Nele próprio. Rapaz, tem um perfil parecido com o de alguém aí que eu conheço. É verdade. Isso aqui é igual. Quem acertar, ganha um prêmio. Laboratório. Eu sabia que o Nero era da nossa dele mesmo, turma. o Armando. Vejam bem. É Armando. Ele matou a esposa com de Parecido com o Armando, quando tinha cabelo. Trata até o cabelo. É vascaíno, hein? É vascaíno. Até o cabelo. Era louco. É vascaíno. Tá bom, Armando, pode stop share. Pode tirar, eu já descobri Pode quem era. tirar. É Armando mesmo, É quando o tinha cabelo. vascaíno. Agora, para entrar no grupo, para entrar todo mundo, como é que eu faço aqui, né? Não, tá todo mundo aí já. Faz um de cada vez. Faz um de cada vez. A Sandra Zagalha levantou a mão, acho que ela quer falar. Sandra. Eu também. Sandra Zagalha levantou a mão primeiro aqui.
Muito boa. Depois dela. Eu também estou levantando a mão. Gente, eu não quero falar, não. Eu apertei alguma coisa aqui, mas de qualquer maneira, já que eu estou aqui, parabéns Olha, aí. Branco quer falar. Um abraço a todo mundo. Eu também quero. Um abraço. Eu quero. É que você está com essa mãozinha aqui. Quem é o próximo? Pode ir, à vontade aí. Olha, só uma reparação. Quando o Armando mostrou o símbolo da medicina, Armando, isso daí data da época em que Moisés estava levando o povo através do Egito. E aí houve uma peste de tumores e tudo no povo. E Deus dá uma ordem para serpentes. As serpentes começaram a vir e matar o pessoal. E aí Moisés, Deus avisa, fala para Moisés pegar o bastão dele, o bordão dele, cajado, pegava uma das cobras, enrolou naquele e ele levantava o bastão. Então, quando as pessoas olhavam para o bastão, aquela cobra enrolada ficavam boas, senão estavam morrendo à solta. Então, daí é que veio o símbolo da cobra enrolada no bastão. Entendeu? Isso tem no Gênesis. Muito boa complementação. Falando. Eu quero dar os parabéns ao Armando. Já admirava a cultura dele, mas é muito maior do que eu imaginava. Uma aula espetacular. Eu fiquei animado. Então, quero dar meus parabéns e acrescentar que essa sala que ele mostrou aí, o Wells atuou em Morton, é chamada Sala do Éter. Eu visitei, está preservada lá em Massachusetts. Então, dá para visitar, é preservada. Você tira na mesma bancada, você tira a foto lá. Parabéns, Armando, mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdebrão. Eu esqueci de te parabenizar, né? Que eu sei. Muito obrigado. Obrigado. Tá? Armando é o Álvaro. Me conta a história aí do Fleming, da penicilina e do Churchill. Da penicilina e do Churchill. Winston Churchill. Isso. Bom, deixa eu contar então. Era o seguinte, Um pouquinho, não põe o telefone celular perto do computador, não, que dá microfonia. Escolhe um ou outro. Isso. O futuro descobridor da penicilina era amigo de infância do Winston Churchill. O pai dele era da fazenda. O Churchill caiu num poço e o filho do Fleming conseguiu tirar o garoto lá do poço. Salvou a vida essa história dele. É verídica? É verídica. Aí, mais adiante, essa que eu não sei se é verídica. Ele, de novo, foi chamado lá no Egito, que o Stanford teve uma pneumonia, e ele foi lá salvar ele com a penicilina que ele tinha descoberto. Essa segunda eu não sei se é verídica. As duas são verdade. São verdade. Não era poço, não, era uma piscina. Isso. E o pai de história. O pai do ofereceu ao garoto a oportunidade de estudar, né? Estudar, ser alguém na vida, e era o que o pai do Churchill falou. O que você pedir, eu faço. Eu quero que meu filho seja alguém na vida. Falta de dinheiro não vai ser, só se ele não gostar do estudo. E aí a história de que ele tinha um laboratório era porque ele quis um lugarzinho separado na casa do Churchill, que era embaixo de uma escada, e era um local muito mofado. Aí essa história aqui não está muito bem contada, né? Se ele tinha recurso, ele não ficaria numa casa, embaixo de uma escada, às custas de mofo. Mas foi ali que ocorreu, né? A contaminação das placas, porque era um local pouco arejado, e o fungo realmente se instalou ali. Essa história eu soube também. O Winston Churchill era fantástico. Tem uma história dele. Não botar o telefone celular junto do computador que dá microfonia.
O Winston Churchill tem uma história muito boa dele, que no parlamento inglês, uma das deputadas lá disse, irritada com ele tem a capacidade de irritar as pessoas. Aí disse, deputado, se eu fosse o senhor, se eu fosse casada com o senhor, eu estava veneno no seu chá. Ele disse, se eu fosse casado com a senhora, eu bebia o chá. Essa é do Jô Soares. O Jô Soares chegou a contar essa. Para diminuir a interferência, quando não estiver falando, desliga o microfone. Para diminuir a interferência, desliga o microfone quando não estiver falando. Não, olha, é só que eu controlo isso, mas o que eu estou falando dessa microfonia é quando você põe o celular e o computador junto. Isso é que dá a microfonia. Não é o caso, não. Posso falar? Posso falar? Armando, primeiro te parabenizo. Oi, Armando, te dou os parabéns que é apaixonado aqui pela tua aula, cara. Você é fantástico. Muito obrigado, é bondade dos amigos. Agora, você sabe o que você... Detalhe que você que sabe, e obviamente você sabe, é a história de Esculápia, né? Que você... Eu não sei, eu peguei depois, eu peguei 10 minutos, eu não sei se você chegou a falar de Esculápia. E de Esculápia que era... E o Esculápio era considerado, pelos romanos e pelos gregos, o deus da medicina. Inclusive os alunos de medicina eram chamados de Esculápio, né? Inclusive, quem visitou já a Turquia deve ter visitado a Esculápia, que era uma cidade onde, interessante, tinha uma cidade que, na verdade, é uma cidade hospital, onde eles ficavam andando ao ar livre para curar da tuberculose. Era um lugar muito interessante. Eu não sei se algum colega já esteve lá para visitar. Era o Asclépio, dos gregos. Ô, Sidney, deixa eu falar. Eduardo, eu queria fazer um... Você vira de perfil um minuto aí que eu quero ver uma coisa. Deixa eu ver. Aquela situação do Nero Deixa eu ver seu perfil. Eu sabia. Porque a situação do Nero é porque já rolou um caso entre eu e o Sidney. Eu tenho que falar dessa intimidade, entendeu, Armando? Na tua aula tão brilhante. Entende? Eu não falei nada. Agora, eu só queria lembrar um detalhe também, senhor Armando, na brilhante, eu adorei a aula, é que é a história da sulfa. Lembrar que a sulfa surgiu antes da penicilina em 1935. E aquela história da sulfa não ser... Eu já contei isso no grupo, não sei se eu contei aqui. A história da sulfa, da gente falar que não é antibiótico, ela, por definição, ela não é realmente antibiótico. Porque, eu acho que eu cheguei a falar, né? O fenômeno... O Fleming, ele descobriu a penicilina e ele, quando viu penicilino notatum ser contra... o estáfilo, e o estáfilo não crescer junto, ele chamou aquilo de um fenômeno de antibiose, quer dizer, de um fenômeno contra a vida. E daí, depois é que ele percebeu e detectou que havia liberação de uma substância a qual ele chamou de antibiótico. Então, a expressão antibiótico, na verdade, vem de um fenômeno denominado de antibiose. E o antibiótico, por causa do Fleming, obviamente, ele, por definição, é toda substância produzida por um ser vivo contra outro ser vivo. Então, os antibióticos, por definição, são substâncias absolutamente naturais. E aí vem o problema da sulfa. Só que a sulfa, ela não era natural, ela foi produzida pela indústria. Por isso que a sulfa não era antibiótico.
Considerado quimioterápico. Então, essa expressão antibiótico, na verdade, hoje a gente tem praticamente só a penicilina e a streptomicina que você como antibióticos por definição. O resto, isso, na verdade, é a vida contra a vida, isso. Exato, é o fenômeno da vida contra a vida. E aí vem beleza, complementação. Muito obrigado. Exatamente. Eduardo. Na verdade, a gente deve chamar essas substâncias de antimicrobianos. Por isso que o correto é antimicrobiano e não antibiótico, se nós considerarmos a definição. Só uma brilhante aula. Tá? Beleza, complementação. Agora, para relaxar, vou contar outra de Winston Churchill. Ele estava lá sendo entrevistado, ele, o general, aí o general... E o microfone aberto, ele está dificultando aí, ou seja... O general estava ao lado de Winston Churchill, mais uma historinha rápida de Winston Churchill. O general estava ao lado dele e disse para o jornalista, olha, eu quero dizer ao senhor que eu não bebo, eu não jogo, eu não brinco, eu não farreio, eu não sou mulherengue, e sou general. Aí o Winston Churchill estava do lado dele e disse, eu brinco, jogo, farreio, fumo, sou mulherengue e sou o chefe dele. Uma coisinha, aproveitar que está todo mundo reunido. Maurício, me conta como é que você está, se você está bem, que você submeteu a um procedimento cirúrgico. Como é que você está? Oi, tudo bem com vocês? É um prazer. Gaetano. Falando tá de parabéns pela aula. Obrigado. Bem, né? Eu botei mais um estente, agora tem 4, né? E é isso, você é tão tranquilo? O cardiologista mandou ficar de repouso um pouco. E isso. Então, tá tudo bem e tá ótimo participar do papo com vocês. Obrigado. Beleza, felicidade. Eu queria falar. Posso falar? Lógico. Sidney, me dá a palavra, Sidney. Lógico, meu querido. Pode falar. Bom, primeiro, por todos, parabenizar o Armando, que eu dei essa ideia também, corroborei para essa ideia do Armando, achei maravilhoso. O Armando contou essa história toda sobre a medicina, muito excelente. Queria, além de elogiá-lo, e aproveitar para fazer o merchan dele, né? O Armando, mande para todos, de alguma maneira, vocês, Sidney, combinam, como a gente adquire esse seu livro novo, para a gente conseguir, já que a gente está em quarentena, e como é que a gente faz o pedido, se dirige aonde,